Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui de neuro, não é? Hoje a aula é sobre neurônios e astrócitos, não é? Vou falar um pouquinho para vocês sobre esses dois tipos celulares tão importantes no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico, os neurônios, não é? Bom, para começar a falar de neurônios e astrócitos, eu tenho que contar um pouco de história para vocês. Esse senhor aqui é o Camilo Golgi. Aquele mesmo Golgi que a gente encontra no aparelho de Golgi, no órgão tendinoso de Golgi. Várias estruturas receberam o nome graças a esse italiano, que é o senhor Camilo Golgi. O que tem de tão importante o Camilo Golgi? O Camilo Golgi, ele era um histologista. A aula hoje é sobre neurohistologia, não é? Então, a gente começa com a história de histologistas, não é? O Camilo Golgi era um histologista que ele queria corar o sistema nervoso central, lá no final de 1800, quase chegando em 1900. Então, ele queria ter um método para corar o sistema nervoso central. E ele não tinha um método para corar o sistema nervoso central. Quando a gente está lá no final de 1800, o número de técnicas histológicas era muito pequeno. Hoje nós temos centenas de técnicas histológicas para corar diferentes tipos de células, de diferentes maneiras, não é? Mas lá no final de 1800, talvez existisse 5, 6, 7 técnicas histológicas e os neurônios não eram bem corados, não é? O sistema nervoso não era muito bem corado. E aí, o Camilo Golgi tentou corar o sistema nervoso com nitrato de prata. Nitrato de prata, para quem conhece, ele é transparente e quando ele toca, por exemplo, em um tecido, não é? Depois de um tempo ele fica preto, ele fica escuro. Nitrato de prata é o que o pessoal usa para tirar verruga, não é? Então ele cortou esse tecido nervoso, ele colocou nitrato de prata sobre esse tecido nervoso e não deu nenhuma cor. Porque o nitrato de prata não tem cor nenhuma logo no começo da reação. E aí ele jogou fora essa lâmina histológica. E diz a lenda que a empregada da casa dele chegou no outro dia e encontrou essa lâmina histológica no lixo, não é? Pegou essa lâmina e colocou em cima da mesa dele. E aí foi a primeira vez que ele viu células do sistema nervoso coradas com nitrato de prata. E aí ele conseguiu observar essas células e conseguiu ver um pouco da morfologia dessas células. Aí o Camilo Golgi publicou esse trabalho várias vezes. Naquela época podia-se fazer um trabalho e publicar em várias revistas diferentes, não é? E aí uma das pessoas que leu o trabalho do Camilo Golgi foi esse senhor aqui, que é o Santiago Ramon y Cajal. Notem bem que o nome dele é Santiago Ramon y Cajal, não são 3 pessoas diferentes. Eu vi o pessoal dizer por aí que tem o Santiago Ramon y Cajal, não, o nome dele é Santiago Ramon y Cajal. Aí o Santiago Ramon y Cajal pegou a técnica do Golgi e começou a corar neurônios do sistema nervoso central de humanos e do sistema nervoso central de vários vertebrados. O Cajal fez o que é conhecido até hoje como a maior obra de histologia de todos os tempos. Não é? Ele mapeou praticamente todo o sistema nervoso central de humanos. Ele desenhou as diferentes regiões do sistema nervoso central de humanos. E o Cajal cria um conceito, não é? Que é um conceito muito importante, que é o conceito do neuronismo. O Cajal dizia que existia uma estrutura individual, não é? Que era o neurônio, e essa estrutura se comunicava por um outro neurônio de algum modo, e existia uma separação entre esses neurônios. Então o Cajal já começa a ver aí um conceito de fenda sináptica, ou seja, ele consegue prever que existia um neurônio, existia um espaço entre um neurônio e outro, e que alguma coisa seria lançada ou que algum evento aconteceria, não é? Para comunicar esses dois neurônios. O Camilo Golgi já tinha uma ideia contrária. O Camilo Golgi acreditava que o sistema nervoso central era uma rede
Então o Carral tinha uma teoria que era o neuronismo e o Camilo Golgi tinha uma teoria que era o reticularismo. Os dois acabaram ganhando o prêmio Nobel juntos, né, pelos trabalhos que fizeram, mas hoje a gente sabe que, embora alguns neurônios tenham junções que a gente chama de junções gap, não é? Tenham uma certa aderência entre eles, não é? A maior parte da comunicação que vai haver entre neurônios, existe um espaço, existe uma fenda sináptica, não é? Nessa fenda sináptica se liberam neurotransmissores. Então o neuronismo venceu. Como vocês podem ver, o Carral era um indivíduo muito compenetrado, né? Ele era tão compenetrado que ele tinha uma ordem explícita para que ele não fosse incomodado em hipótese alguma enquanto ele trabalhava. Tanto que a casa dele pegou fogo, a filha morreu queimada e a mulher não foi interromper o Carral porque ele dizia que ele jamais poderia ser incomodado. Uma personalidade difícil, não é? Uma personalidade complicada, mas teve seus méritos também, fez uma grande obra em termos de descrição do sistema nervoso central, descrição de neurônios e outras células do sistema nervoso central. Então esses senhores são Camilo Golgi e Santiago Ramón y Cajal. Quando a gente começa a estudar neurohistologia, é muito importante conhecer essas duas figuras e algumas vezes, até hoje, passados mais de 100 anos do trabalho deles, até hoje, a gente tem que voltar aos desenhos do Carral em algumas regiões do encéfalo para estudar um pouco e para aprender um pouco. Bom, esse aqui é um desenho do Carral e aqui olhem a riqueza de detalhes desse desenho. Aqui a gente pode ver o seguinte, olha aqui, ó, isso aqui são neurônios. Ó. O Carral está mostrando aqui, ó, neurônios, e aqui a gente pode ver o núcleo desses neurônios. Aqui outro neurônio e aqui o núcleo do neurônio. E olhem essas células aqui, ó. Aqui o que o Carral está mostrando? Aqui ele está mostrando astrócitos, não é? São as duas células que a gente vai falar na aula de hoje. E olhem que o Carral está mostrando uma coisa muito interessante. Olhem esse astrócito abraçando esse neurônio. Olha aqui, ó, o neurônio está ali por trás, ó, e olha o prolongamento do astrócito abraçando esse neurônio. Olhem esse astrócito aqui, ó, envolvendo esse outro neurônio, não é? E olhem aqui, ó, isso aqui é um vaso sanguíneo. O Carral está desenhando aqui um vaso sanguíneo. E aí, o que a gente pode observar? A gente pode observar que esse astrócito ele faz o quê? Ele também abraça esse vaso sanguíneo. Aqui o Carral já começa a mostrar um dos princípios da neuro, que é o seguinte, né? Que essa relação vaso sanguíneo, astrócito e neurônio é uma relação muito importante para o funcionamento do sistema nervoso central. Tá? É uma relação chave para esse funcionamento. Por isso que se usa uma aula inteira para se explicar astrócitos e neurônios. O aluno pode pensar assim, mas não existem outras células? Sim, existem. Depois a gente vai ver em outra aula que existem outras células que são bem importantes também. Mas astrócitos e neurônios são particularmente muito importantes quando a gente estuda funcionamento, quando a gente for estudar a função, quando a gente for estudar a forma do sistema nervoso. A gente tem que estudar essa neurohistologia. Não basta só saber a neuroanatomia, tem que saber quais são os microelementos que compõem aquela anatomia. Não é? Aqui nós temos um neurônio. O neurônio tem diferentes partes. Aqui nós temos as partes do neurônio. Nós temos o soma, que é essa região aqui, que é o corpo do neurônio. Depois esse neurônio ele pode ter prolongamentos, não é? Que são os dendritos. Esses dendritos eles têm uma característica. O dendrito eles são vários prolongamentos que saem do soma, mas os dendritos fazem o quê? Os dendritos, eles, à medida que eles saem do soma, eles vão se ramificando. Então eu tenho, por exemplo, o dendrito primário,
e aí ele faz o quê? Ele se ramifica em dendritos secundários, depois ele se ramifica em terciários e assim por diante. Então ele faz o que a gente chama de árvore dendrítica, ou seja, ele arboriza aqui. Então ele tem uma série de prolongamentos, ele vai arborizar aqui. E depois nós temos o axônio. O axônio ele é um prolongamento que também sai do neurônio, vai sair lá daquele soma neuronal, pode ter um comprimento muito grande. Vocês têm que imaginar, por exemplo, se vocês têm um neurônio que vai inervar lá a ponta do pé. O que acontece? Esse soma, esse corpo do neurônio, fica lá na medula espinal. E esse axônio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se deslocar até a ponta do pé. Ou seja, ele tem que ir até aquela musculatura lá para liberar um neurotransmissor, que é a acetilcolina, para poder fazer o quê? Para poder fazer a contração muscular. Então, esse axônio, ele vai ser muito maior do que os dendritos, tá? Outra coisa, ele vai ser contínuo na maior parte do seu caminho. Ele só vai se ramificar lá no final, lá na sua extremidade. Então, eu tenho terminais axonais aqui, e ele pode se ramificar lá no finalzinho, lá na sua extremidade. Outro detalhe é que os dendritos eles vão afinando, não é? E vão diminuindo o seu calibre. O axônio não, ele mantém esse calibre ao longo de todo o seu trajeto. Depois a gente vai ver que uma boa parte, a grande maioria dos axônios vai ser recoberta por uma bainha, que é a bainha de mielina, o que a gente não vai encontrar nos dendritos, não é? Bom, então isso é uma visão geral, tá, do que é um neurônio. E aí a gente tem que pensar uma coisa. Quando dois neurônios se encontram, como é que eles se comunicam? Como é que é uma sinapse? Então eu tenho o soma, o dendrito, o axônio de um neurônio, e vou ter outro neurônio, soma, dendrito e axônio. Como é que é a sinapse? Ela é o axônio que se liga no dendrito, ela é o axônio que vai até o soma, ela é o soma que vai até o dendrito, ela é o dendrito que vai até o axônio. Como é que funciona? De um modo geral, a comunicação dos neurônios ela é feita da seguinte maneira. O que nós temos? Os axônios, eles fazem o quê? Eles se comunicam com os dendritos, numa sinapse que nós chamamos de axodendrítica. Tá? Existe também sinapse do axônio com o soma, em uma sinapse que nós chamamos de axossomática, e existe também sinapses entre um axônio e outro axônio, que nós chamamos de axônica. Então a comunicação pode ocorrer da seguinte maneira: do axônio para o dendrito, axodendrítica, do axônio para o soma, axossomática, ou do axônio para outro axônio, não é? Que é axônica. Depois, na neurofisiologia, a gente vai ver que essas sinapses têm características fisiológicas diferentes, não é? Acabam tendo comportamentos eletroquímicos diferentes. Mas, por enquanto, o que é importante a gente saber é exatamente essa disposição aqui, não é? Como que um neurônio se comunica com outro neurônio. Outra coisa, os neurônios não se comunicam só entre eles. Esse axônio, ele vai fazer o quê? Ele pode chegar num músculo, ele pode chegar em um vaso, ele pode chegar em uma glândula. O sistema nervoso, ele tem a função de fazer o quê? De enviar informação, chegar até um determinado ponto e se comunicar. Lançar os neurotransmissores, os neuromoduladores, não é? E passar a sua mensagem. Por exemplo, esse axônio, ele vai até um vaso. Quando ele chega até um vaso, ele tem que passar uma mensagem para o vaso, para que o vaso faça o quê? Para que o vaso aumente o seu calibre, faça vasodilatação, ou para que o vaso diminua o seu calibre e faça vasoconstrição. Então, para isso, ele vai liberar neurotransmissores que vão mudar o calibre desse vaso.
Por exemplo, quando o indivíduo passa frio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer vasoconstrição para não perder calor para o meio. Quando o indivíduo passa calor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer vasodilatação para perder calor para o meio. Então, isso vai ser muito regulado, né? Vai ser regulado de uma forma muito eficiente por esses neurônios. Tá? Bom, existem várias formas de neurônio. O neurônio pode ter vários formatos. Tá? Alguns são mais raros, assim vamos dizer, não é? Outros são muito mais comuns. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem um neurônio unipolar. Unipolar é um neurônio tipicamente de invertebrado. No cerebelo a gente tem um neurônio que é quase que unipolar, vamos dizer assim, não é? Mas a gente vai encontrar basicamente de invertebrados. Eu tenho o quê? Eu tenho um corpo celular e tenho um axônio, recoberto aqui por banho de mielina. Existem neurônios que são bipolares, não é? Ou seja, eu tenho um soma, eu tenho aqui na ponta um receptor sensorial, e olha aqui, ó, desse soma partem duas projeções, não é? A gente vai ter a partir de duas projeções. Aqui eu tenho um pseudo unipolar, onde eu tenho um corpo celular e eu tenho projeções que vão para um lado e vão para o outro. Esse neurônio bipolar a gente encontra ele na retina, e esse pseudo unipolar aqui nós vamos encontrar nos gânglios no sistema nervoso periférico. Mas assim, ó, a gente vai voltar a ver esses tipos peculiares aqui depois, quando se for analisar a retina, quando se for analisar a parte dos gânglios, né, a gente vai ver o bipolar e o pseudo-unipolar, mas o que nos interessa agora é o multipolar. O multipolar é o neurônio que nós vamos encontrar em maior quantidade. O que é o multipolar? É aquele neurônio que eu tinha falado antes, que ele tem dendritos, que ele tem um grande axônio, e esse axônio se ramifica aqui no final. Então, a maior parte sobre o que a gente vai falar aqui é desse multipolar. Bom, só que não é uma coisa tão simples assim, a morfologia de um neurônio. O que a gente tem? Se vocês pegarem um dendrito, vocês vão ver o seguinte. Se vocês acompanharem um dendrito de alguns neurônios, vocês vão ver que esse dendrito ele tem projeções que saem dele. Projeções bem pequenininhas aqui. Ó. Tá? Essas projeções têm vários nomes possíveis. Na literatura vocês vão encontrar com vários nomes possíveis. Vocês vão encontrar com o nome de espinhos dendríticos, espículas dendríticas, espinas dendríticas, espinhas dendríticas, mas assim, ó, o nome mais correto para essa estrutura é espinhos dendríticos. E essas protuberâncias aqui, ó, tá? Elas fazem o quê? Essas protuberâncias aqui, elas podem ter diferentes formas. A gente pode ter um espinho dendrítico na forma de um filopódio, a gente pode ter um espinho dendrítico aqui mais curto, não é? E já com alguma protuberância aqui. A gente pode ter um outro tipo que a gente chama de stub. A gente pode um outro tipo que nós chamamos de mushroom, tá? Outro em uma forma de uma cup, não é? Então, assim, ó, nós temos várias formas possíveis para esses espinhos dendríticos. Esses espinhos dendríticos podem mudar essa forma, tá? Por que a gente se concentra tanto em espinhos dendríticos na neuroanatomia e se concentra tanto em espinhos dendríticos na neurofisiologia? Porque é nesses espinhos dendríticos que nós temos o quê? Que nós temos as sinapses. Uma boa parte das sinapses acontece de um axônio com espinhos dendríticos, não é? Que a gente vai encontrar em outro neurônio. Então, o que acontece? Em regiões nas quais
eu tenho funções mais complexas do sistema nervoso central. Por exemplo, se eu pegar um hipocampo. O hipocampo é uma região que vocês não conhecem ainda, mas o hipocampo é uma região do encéfalo que é fundamental para o processamento da memória. A memória é uma função complexa do sistema nervoso central. Eu preciso de muitas sinapses. E eu preciso de sinapses que se modifiquem rapidamente. Eu preciso modificar essas sinapses, preciso modificar o número de sinapses muitas vezes, preciso modificar a forma dos espinhos dendríticos, tá? Para poder fazer o quê? Para poder formar essas memórias adequadamente. Então, se vocês pegarem neurônios do hipocampo, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que existe uma quantidade muito grande de espinhos dendríticos. Se vocês pegarem neurônios da medula espinal, que são os neurônios que saem da medula espinal e vão lançar acetilcolina na musculatura, vão lançar um neurotransmissor na musculatura e vão causar a contração da musculatura, vocês não precisam de uma quantidade tão grande de sinapses. Vocês não precisam de uma variabilidade tão grande nas sinapses. Vocês não precisam alterar as sinapses rapidamente. Então, se vocês forem olhar um neurônio da medula espinal, ele provavelmente não vai ter espinhos dendríticos. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que essas estruturas, os espinhos dendríticos, eles não são estruturas contínuas. O indivíduo não nasce e morre com a mesma quantidade de espinhos dendríticos. Os espinhos dendríticos, eles brotam, eles regridem, tá? Em determinados momentos, um neurônio pode ter mais espinhos dendríticos, em outro momento pode ter menos. Em determinado momento pode ter espinhos com um determinado formato, e em determinado momento pode ter espinhos com outro determinado formato. Então, o que acontece? Os espinhos dendríticos não são estruturas fixas. Tá? Quando vocês estão assistindo essa aula, nesse momento, vocês estão fazendo o quê? Alguns espinhos dendríticos estão brotando, outros espinhos dendríticos estão regredindo. Tá? Para vocês formarem a memória dessa aula, vocês precisam dessa mudança de forma no sistema nervoso central. Isso é fundamental, tá bom? Então, por isso que eu foco tanto nessa estrutura que são os espinhos dendríticos. Depois, mais tarde na neurofisiologia, eu vou falar sobre várias situações que alteram a quantidade de espinhos dendríticos, não é? E vão acabar aumentando ou diminuindo os espinhos dendríticos. Bom, aqui tem um conceito que é muito importante de se ter na neuroanatomia. Esse conceito é o que é substância branca e o que é substância cinzenta. Se nós voltarmos aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Eu tenho um corpo do neurônio, eu tenho um soma do neurônio e eu tenho um prolongamento, que é o axônio. Tá? Esse axônio, muitas vezes, envolto por uma bainha de mielina. Uma bainha de mielina que é uma capa de gordura, tá? Que dá dá uma cor esbranquiçada, vamos dizer assim. Então, o que nós temos? A substância cinzenta é onde ficam os corpos dos neurônios, tá? Que fica o corpo do neurônio e vão ficar alguns dendritos que tem aqui. A substância branca é onde eu tenho os axônios. Então, aquelas fibras que saem, não é? Muitas delas mielinizadas, que vão compor a substância branca, os axônios, não é? Isso constitui o que a gente chama de substância branca. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente olha uma medula espinal, tá? Esse é um corte horizontal aqui da medula espinal. Então, o que nós temos aqui, ó? Nesse corte, a gente pode observar o quê? A gente tem essa estrutura aqui, que é o H medular. Quando a gente for estudar a medula espinal, a gente vai ver que vai estudar bastante esse H medular. Isso aqui é substância cinzenta. Então, os corpos dos neurônios estão aqui. Em volta, eu tenho o quê? Em volta, eu tenho substância branca.
Ou seja, eu tenho os axônios, eu tenho os feixes de fibras que estão saindo por aqui, e isso aqui constitui o quê? Constitui a substância branca. Lembrando da organização do sistema nervoso central de baixo para cima. De baixo para cima nós temos medula espinal, estou subindo um pouquinho, eu tenho bulbo, ponte, mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo. Não é? Diencéfalo e telencéfalo, nós chamamos isso de cérebro. Isso aqui é um corte coronal do cérebro. Nesse corte coronal do cérebro, olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Ó? Substância cinzenta e substância branca. Tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Olha a diferença da medula espinal para o cérebro. Na medula espinal, a substância cinzenta era por dentro e a substância branca por fora. Quando a gente chega no cérebro, isso se inverteu. Olha aqui, ó. A substância cinzenta é por fora, os corpos dos neurônios estão por fora, e as fibras nervosas, os axônios, os feixes de axônios, eles estão por dentro. A substância branca fica por dentro. Tá? Daí vocês deduzem o seguinte, vocês deduzem que no meio ali deve haver um local onde as fibras trocam de lugar. Se eu tenho medula, bulbo, ponte, mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo, eu deduzo o quê? Eu deduzo que ali pelo bulbo, pela ponte, o que era substância cinzenta começa a passar para fora e o que era substância branca começa a passar para dentro. Não é? Na realidade isso acontece mesmo. Só que quando a gente está ali em bulbo, ponte, o que a gente vai observar? A gente vai observar que substância cinzenta e substância branca estão meio que misturadas, formando como se fosse uma rede. Por isso que uma boa parte do bulbo e da ponte é chamado de formação reticular. Ou seja, tem uma formação de uma rede ali, de um retículo, que às vezes fica até difícil saber exatamente o que é a substância branca e o que é a substância cinzenta. Então é muito importante que a gente saiba essa diferença entre substância branca, substância cinzenta, não é? Aqui na medula espinal, e substância cinzenta por fora aqui, e substância branca aqui na parte de dentro do encéfalo, tá? No caso do cérebro. Bom, agora quando a gente olha esse neurônio tem as mesmas partes que a gente vai encontrar em qualquer célula, tá? O neurônio tem um núcleo. Esse núcleo, obviamente, é onde fica o material genético desse neurônio. E esse material genético é que vai coordenar uma série de ações, de acordo com os genes que estão sendo usados, não é? Determinadas proteínas vão ser sintetizadas e isso vai mudar a vida do neurônio. Então, esse material genético, o que ele coordena? Ele coordena, por exemplo, a forma do neurônio, ele vai coordenar se esse neurônio vai ter mais ou menos espinhos dendríticos, tá? Vai coordenar a síntese, o armazenamento e até certo ponto a liberação de neurotransmissores. A gente vê na neurofisiologia depois que a liberação de neurotransmissores às vezes é um processo relativamente automatizado, não é? Que depende basicamente de fluxos iônicos, não é? E a síntese de receptores de membrana, de proteínas que ficam na membrana plasmática, não é? E a síntese também de neurotransmissores e de segundos mensageiros, que são moléculas que vão ser produzidas e vão ser lançadas, não é? Por esse terminal axonal aqui. Bom, uma coisa que é importante de se entender desses neurônios. Não é porque são neurônios que todos os neurônios vão expressar os mesmos genes. Nem todos os neurônios têm a mesma síntese proteica. Por exemplo, um neurônio que libera dopamina como neurotransmissor, ele tem que produzir dopamina. Ele não pode produzir
serotonina, por exemplo, que é um outro neurotransmissor. Talvez ele até produza serotonina, mas ele tem que usar os genes dele para produzir principalmente dopamina. Um neurônio que tem sinapses, por exemplo, com um neurotransmissor que é glutamato, e ele recebe glutamato de outro neurônio, ele tem que sintetizar receptores para glutamato. E não sintetizar receptores para dopamina, por exemplo. Então, de acordo com o tipo de neurotransmissor que é lançado, de acordo do tipo de neurotransmissor que chega até esse neurônio, ele vai ter uma determinada síntese proteica e vai expressar genes diferentes. Não pode se esperar que um neurônio do hipocampo, que é uma região que ajuda a formar memórias, vá expressar os mesmos genes de um neurônio da medula espinal. São coisas diferentes, são células que, embora sejam neurônios, não é? Têm características diferentes. Então, esse é um ponto que é muito importante que vocês entendam sobre a expressão gênica de neurônios. A gente sempre pensa nessa expressão gênica comparando células que são muito distintas. A gente vê uma célula do fígado, por exemplo, e uma célula da pele, e diz que elas são células que expressam genes diferentes. Sim, uma célula do fígado e uma célula da pele são células que expressam genes diferentes. Mas dois neurônios, se eles se localizam em áreas diferentes, eles vão expressar genes diferentes. Então, isso é bem importante de se entender. Tá? Esse neurônio também tem citoplasma, que vai ter todas as organelas, vai ter ribossoma, mitocôndria, enfim, todas as organelas que qualquer célula tem. Tá? E vai servir para quê? E vai servir para todas as funções que essas organelas fazem. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso pertence à biologia molecular, isso pertence à citologia, não é o foco aqui dessa aula, mas, por exemplo, a síntese proteica, os ribossomos, a produção de ATP com mitocôndrias, não é? A produção de material para se confeccionar a membrana plasmática, tanto a parte lipídica quanto a parte proteica. Então, assim, esse citoplasma vai funcionar como um citoplasma de qualquer outra célula, com as suas organelas, fazendo as suas diferentes funções. Tá? Bom, já que eu comecei a falar sobre membrana plasmática, a membrana plasmática dos neurônios e das células do sistema nervoso central é particularmente muito importante. Tem que se estudar muito essa membrana plasmática. Qual é a estrutura de uma membrana plasmática? A membrana plasmática é uma bicapa lipídica. Então aqui, eu tenho fosfolipídios, não é? De membrana. São duas camadas de fosfolipídios. Esses fosfolipídios eles têm uma cabeça polar que está voltada para o lado da água, não é? E tem uma cauda apolar que está voltada aqui para o meio. Existem forças chamadas forças de Van der Waals, não é? Que aproximam aqui essas caudas, não é? E aqui eu tenho uma interação com essa água dessas cabeças apolares. A membrana plasmática ela é chamada de mosaico fluido. Por que é um mosaico fluido? Porque isso aqui não é fixo. Na realidade, eu estou tendo movimentação desses fosfolipídios. Eles caminham por aqui. Em determinadas situações, essa movimentação pode ser maior. Por exemplo, se eu aumentar a temperatura, se eu fizer febre, eu faço o quê? Eu aumento essa movimentação dessa bicapa lipídica aqui. Só que a membrana plasmática não é só uma bicapa lipídica. Tem uma série de elementos que fazem parte dela. Tá? Eu tenho uma série de proteínas que fazem parte dela. Então, ou complexos proteicos, por exemplo, aqui,
eu tenho aqui um complexo proteico que forma um canal. E esse canal pode acontecer o quê? Íons que estão do lado de fora podem entrar. E íons que estão do lado de dentro podem sair. Tá? Eu tenho aqui, ó, proteínas que elas fazem o quê? Que elas ficam só numa parte da bicapa. Tem proteínas que elas são proteínas que elas fazem o quê? Que elas ficam ao longo de toda a bicapa. Eu também tenho colesterol, que ajuda a estabilizar essa membrana plasmática. Tá? Eu tenho glicoproteínas e glicolipídios que vão ficar ligados, não é essa membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é um ponto muito importante. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho um neurônio que ele vai receber dopamina, ele faz o quê? Ele tem receptores para dopamina nessa membrana plasmática. Tá? Se eu tenho um neurônio que vai receber glutamato, o glutamato tem que se ligar nos seus receptores, ele terá receptores para glutamato. Então, por isso que tem síntese proteica diferente. Cada tipo de neurônio vai ter um tipo de síntese proteica, não é? De acordo com as suas necessidades, vamos assim dizer. Uma coisa que as pessoas pensam, e pensam de um modo errado, muitas vezes as pessoas imaginam que uma célula ela é uma membrana plasmática com um núcleo dentro e um citoplasma que é líquido e as organelas ficam flutuando por ali. Sim e não. Na realidade, a gente tem que lembrar que uma célula ela tem o quê? Ela tem citoesqueleto. Ou seja, existe todo um esqueleto celular, tá? Existe todo um esqueleto celular que faz o quê? Que mantém o formato dessa célula e tem funções muito importantes nessa célula, tá? Então, vocês têm que imaginar uma célula como se fosse o seguinte, como se fosse uma bola coberta por membrana plasmática, realmente, tá? Que tem o seu núcleo, que tem essas organelas que estão dentro de um citoplasma, mas existe toda uma série de cabos que ficam dentro dessa célula, e esses cabos, eles fazem o quê? Esses cabos, eles ajudam essa célula a manter seu formato e as suas funções. Então, existe essa estrutura aqui, que é o citoesqueleto. E o citoesqueleto nas células nervosas, em neurônios e astrócitos principalmente, ele é muito importante para o funcionamento dessas células. Bom, esse citoesqueleto, isso aqui é uma imagem, não é? Mostrando o citoesqueleto, não é uma imagem, provavelmente isso aqui é uma imagem de um epitélio, não é? Não é uma imagem de um tecido nervoso, mas já está mostrando o quê? Está mostrando os tipos de filamentos que eu vou ter aqui, não é? O que vai formar esse citoesqueleto. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos os microtúbulos, tá? Esses microtúbulos, eles são os mais grossos, eles são os que têm o maior diâmetro, aqui com um diâmetro em torno de 25 nanômetros. Lembrando que 1 nanômetro é a milésima parte de um micrômetro. Depois nós temos aqui os filamentos intermediários, que existem diferentes tipos de filamentos intermediários, com 8 a 10 nanômetros de diâmetro, tá? E os filamentos de actina com algo em torno de 7 nanômetros. Notem que esse citoesqueleto também não é fixo, tá? Esse citoesqueleto, a célula não nasce com um citoesqueleto e morre com um citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai fazendo o quê? Ele vai se polimerizando para um lado, se polimerizando para outro, mudando a sua disposição dentro da célula, não é? Exercendo mais forças para um lado, menos forças para um lado da célula. Vocês podem ver aqui a figura mostra muito bem que os componentes do citoesqueleto eles podem fazendo o que? Eles podem ir se agrupando, podem ir se soltando, não é?
aqui. Então isso é uma estrutura que ela é muito dinâmica. Ela não é uma estrutura estável. E esse dinamismo ele é particularmente importante para a célula. Muitas vezes a célula ela tem que fazer o quê? Ela tem que emitir prolongamentos, ela tem que emitir projeções, ela tem que mudar a sua forma. Então, por isso que esses filamentos eles são tão importantes, não é? Para a vida, para o dia a dia dessa célula. Tá bom? Bom, esses filamentos também eles são importantes para o transporte axoplasmático bidirecional. O que acontece? O que acontece é assim, ó. Eu produzo um neurotransmissor lá perto do soma neuronal, tá? E eu tenho que levar este neurotransmissor até a ponta do axônio lá, até o terminal axonal, para eu poder fazer o quê? Para poder lançar esse neurotransmissor. Então eu produzo esse neurotransmissor aqui perto do soma. Ele é encapsulado aqui, ele fica numa vesícula sináptica aqui. E ele tem que migrar até lá a ponta. Por exemplo, ele é produzido aqui, ó, no soma neuronal, que vai ficar lá na medula espinal, e ele tem que andar por todo esse axônio aqui, e ele tem que chegar lá na ponta, essa vesícula tem que chegar lá na ponta, para se lançar essa acetilcolina, tá? Para que eu tenha essa contração muscular. Lógico que na ponta tem um estoque de vesículas de acetilcolina, tá? Não pensem que é algo assim, eu preciso contrair o pé, eu produzo aqui e já vai direto para lá. Não, demora um pouco esse ciclo aqui, mas aqui na ponta eu tenho um estoque que garante um lançamento adequado. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter um fluxo que vá do soma até o terminal do axônio. Tem que ter um fluxo também que carregue proteínas, que carregue organelas, por exemplo, do soma até a ponta de um dendrito, não é? Então, o que eu quero dizer? Desta região próxima ao núcleo, indo em direção, sei lá, indo em direção aos dendritos, ou indo em direção ao final lá do axônio, não é? Eu tenho um transporte que é chamado de transporte anterógrado. Ou seja, eu estou indo em direção ao quê? Eu estou indo em direção, saindo do soma, indo em direção, por exemplo, ao axônio. Esse transporte é um transporte anterógrado. Então eu tenho um complexo proteico, que é a quinesina, que vai fazer o quê? Que vai levar aquela organela, ou que vai levar aquela vesícula sináptica lá do soma até o terminal pré-sináptico, certo? Só que assim, às vezes eu tenho que reciclar, por exemplo, uma vesícula, eu tenho que reciclar neurotransmissores, eu tenho que reciclar alguma coisa dessa ponta aqui. Então isso tem que voltar até o soma neuronal. Então eu tenho que ter um fluxo de volta também. Por isso que o nome é transporte axoplasmático bidirecional. O que eu estou fazendo? Vai para um lado e vai para outro. Então eu tenho uma volta, não é? Eu tenho uma volta que é o transporte retrógrado. Tá? E aí eu tenho a dineína, que vai fazer o quê? Que é um complexo proteico também, que traz de volta. Se vocês olharem, devem ter imagens no YouTube mostrando como é que é esse caminho. É como se realmente esses complexos proteicos caminhassem por sobre o microtúbulo, não é? E eles vão carreando esses elementos e vão levando eles até o ponto onde eles vão ser utilizados. Tá? Então, notem que eu tenho o quê? Que eu tenho complexos proteicos que vão carregar essas organelas, que vão carregar essas vesículas, que vão carregar essas proteínas,
e tem o quê? Tem microtúbulos, que são as pistas por onde eles vão passar, seja levando na ida, no transporte anterógrado, ou trazendo de volta no transporte retrógrado. Bom, aqui tem uma outra função desses filamentos. Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, os filamentos de actina. A gente vai encontrar uma quantidade muito grande de filamentos de actina lá naqueles espinhos dendríticos. Então, o que acontece? Eu tenho um espinho dendrítico que tem um formatozinho pequenininho aqui. Depois ele alonga e vira um filopódio. E depois ele matura e faz o quê? E ele tem um formato de mushroom, né? de cogumelo. Então, isso, por exemplo, é algo que pode acontecer ao longo da vida do espinho dendrítico. Ele tem um determinado formato, ele vai mudando esse formato, e quando ele vai ficando mais maduro, ele vai fazendo o quê? Ele vai tomando esse formato aqui de mushroom. Tá? Lógico que isso vai mudar também o quê? Isso vai mudar também o número de sinapses que ele tem, o tipo de sinapses. Tá? Mas como é que um espinho dendrítico consegue mudar a sua forma? Ele tem que mudar a quantidade e o arranjo dos feixes de actina, dos filamentos de actina, que são filamentos que vão se localizar em grande quantidade aqui nessa extremidade desse espinho dendrítico. Por isso que eu falei para vocês que esse é um processo dinâmico. Esse não é um processo estático. Tá? A gente não nasce com um número X de espinhos dendríticos e morre com esse número X de espinhos dendríticos. A gente pode ter uma alteração da quantidade de espinhos dendríticos em situações como, por exemplo, quando se leva um susto. A gente tem alteração de espinho dendrítico ao longo do ciclo menstrual. Então, várias situações podem mudar a quantidade de espinhos dendríticos, tá? E podem mudar a forma de espinhos dendríticos. E isso tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com esses filamentos, certo? Bom, aqui a gente vai ver outra relação, outra função, não é? desses filamentos. Isso aqui é uma representação da pele, tá? Aqui a gente tem a epiderme, aqui nós temos a derme, e nós temos aqui diferentes tipos de receptores táteis, certo? Tem o corpúsculo de Meissner, de Krause, o disco de Merkel, a terminação de Ruffini e o corpúsculo de Pattini. Isso aqui são basicamente os receptores táteis, não é? Alguns para um tato mais grosseiro, outros para um tato mais fino. São basicamente receptores de tato. Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, esse corpúsculo de Pattini aqui. Ó. O que é um corpúsculo de Pattini? Isso aqui é uma fibra nervosa. Está vindo aqui. E aí eu tenho um ramo dessa fibra nervosa aqui. Ó, que entra dentro de uma estrutura viscoelástica. Entra dentro como se fosse uma bolinha de gel. Tá? Que está envolvendo essa fibra nervosa. O que eu faço? Eu faço aqui, ó. Eu aperto essa pele. Quando eu apertar essa pele, eu vou apertar essa estrutura viscoelástica. E essa estrutura viscoelástica, ela vai fazer uma pressão sobre a fibra nervosa. Por exemplo, vocês tocam o dedo na pele de vocês. Então, vocês estão tocando o dedo aqui e estão apertando esse corpúsculo de Pattini. E ele está fazendo o quê? E ele está apertando a fibra nervosa. Só que eu tenho que abrir canais nessa membrana para que eu tenha uma entrada de íons aqui nessa membrana, para que eu possa gerar um potencial elétrico por essa entrada de íons, para que essa informação se propague e vá mostrar, não é? Vai levar para o sistema nervoso a informação de que eu coloquei a mão aqui, que eu estou sentindo algum tato, certo? Então vamos imaginar aqui, ó, apertei a pele. Quando eu aperto a pele, eu aperto esse corpúsculo aqui, corpúsculo de Vater-Pattini, e faço o quê? E aperto essa fibra nervosa.
Quando eu aperto essa fibra nervosa, olha o que acontece. Eu não vou deformar essa fibra nervosa. Quando eu deformo essa fibra nervosa, olha o que acontece. Aqui eu tenho a membrana plasmática, ó, aquela bicapa lipídica, e aqui eu tenho um complexo proteico, tá, que atravessa essa bicapa lipídica. Agora eu faço aqui, ó, eu aperto essa bicapa lipídica, e aqui está o citoesqueleto, ó, aquilo que a gente tinha falado antes. E notem que o citoesqueleto está ancorado nesse complexo proteico, muitas vezes. Então eu aperto a membrana plasmática aqui, ó, eu desço aqui, ó, e aperto a membrana plasmática, ela se deforma. Eu vou empurrar essa célula. Quando vocês colocam o dedo sobre a pele de vocês, vocês estão empurrando uma célula, literalmente. E essa célula está se deformando. E quando ela se deforma, ela não faz isso aqui, ó. Ela não traciona o citoesqueleto. Quando ela tracionar o citoesqueleto, ela gera uma deformação mecânica e abre esse canal. Quando abrir esse canal, aí eu vou ter um influxo de íons. Então, influxo, por exemplo, de sódio, que eu tenho mais sódio lá de fora, ele vai entrar naturalmente dentro dessa célula e vai gerar um potencial elétrico nessa célula que vai mostrar para mim que isso vai se propagar até o cérebro, né? E eu vou saber, por exemplo, que eu estou tocando com o dedo sobre a pele. Tá? Então notem que o citoesqueleto ele participa também do que é. Ele pode ajudar a abrir esses canais para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa sentir o tato. Então, tem uma série de funções que são desse citoesqueleto, não é? Isso é muito importante que a gente entenda isso. Tá? Agora, quando vocês forem ler em um livro, vocês vão ver que existem vários tipos de filamentos, tá? Com vários nomes possíveis. Não quero que vocês decorem o nome dos filamentos. Existe, por exemplo, a proteína fibrilar glial acídica, existe vimentina, existe nestina, existem vários filamentos possíveis, tá? Vários nomes possíveis. Tem um detalhe. Algumas proteínas que compõem os filamentos, tá? Elas se expressam quando o sistema nervoso central é jovem e outras proteínas se expressam quando o sistema nervoso central é mais maduro. Por exemplo, nestina a gente vai encontrar em neurônios e células da glia, tá? Principalmente em células da glia, em astrócitos, que não são astrócitos ainda nessa época, né? Mas a gente vai encontrar lá na época do tubo neural, no começo do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então aí as células vão produzir essa nestina. Quando a célula chega em idade adulta, ela expressa GFAP, que é a proteína glial fibrilar acídica, ou ácida, como alguns chamam. Tá? O que acontece? Existe um princípio muito significativo da neurologia, que ele é um princípio que é o seguinte. Quando eu tenho uma lesão no sistema nervoso, ou quando o sistema nervoso passa por uma situação ruim, ele faz o quê? Ele começa a mostrar coisas mais primitivas, ele começa a ter reações mais primitivas. Por exemplo, sucção é um reflexo de bebês, tá? E é um reflexo que a gente perde em idade adulta. O que acontece? Se eu pegar um paciente neurológico e ele começar a destruir uma boa parte do cérebro dele, ele volta a ter esse reflexo primitivo, que é o reflexo de sucção. Só que essa volta do sistema nervoso, ela não é uma volta somente de hábitos motores. Ela é uma volta também de síntese proteica. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu leso o sistema nervoso de uma maneira muito forte, o que acontece? As células elas fazem o quê? Elas começam a expressar proteínas que elas expressavam quando eram mais jovens. Então, por exemplo, isso aqui ó, é um grupamento de células, é um grupamento de neurônios expressando o quê? Expressando nestina.
Mas esse verde aqui é nestina, são filamentos expressando nestina. Mas por que ele está expressando nestina? Ele está expressando nestina porque isso aqui é um neurotrauma. Ou seja, se fez um trauma crânioencefálico e uma das respostas que os neurônios dão é fazer o quê? É mudar a síntese proteica e começar a expressar genes, não é? Que eram genes mais primitivos e que eram expressados lá na época que era um tubo neural. Então isso é uma reação muito interessante do sistema nervoso. Mudar essa síntese proteica e começar a expressar elementos mais primitivos como uma forma de se proteger, de voltar a uma forma mais estável, não é? E talvez mais segura para essa célula. Então esse é um comportamento bem comum do sistema nervoso central. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a glia. Já falei bastante sobre neurônios, não é? Vou falar um pouco sobre a célula da glia. A glia foi descrita pela primeira vez por um pesquisador chamado Virchow. O Virchow ele descreveu a glia em 1850. Ele chamava a glia de Nervenkit. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não entendo muito de alemão, mas eu acho que é assim que se pronuncia. Ele dizia que era o cimento do nervo. Tanto que a palavra glia é relacionada a glue, a cola. Ele dizia que a glia era uma cola que existia entre os neurônios. Era um cimento que existia entre os neurônios. Tá? O Virchow é conhecido como o pai da patologia moderna, não é? Ele era um anatomista e era um histologista muito bom. E até interessante nesse momento que nós estamos vivendo hoje. O Virchow foi a primeira pessoa a ter uma ideia e a dirigir, não é, o primeiro hospital móvel na Guerra Franco-Prussiana. O Virchow foi o primeiro a ter a ideia de montar um hospital às pressas, não é, em um determinado local, de transferir esse hospital para outro determinado local. A gente está vivendo o que a gente vive hoje de uma situação de pandemia, de montar estruturas hospitalares às pressas, em locais onde não se tem estruturas hospitalares, né? Quem teve essa ideia pela primeira vez foi o Virchow. Mas voltando à parte da glia do Virchow, tá? O Virchow foi quem escreveu essa história de glia, mas tem vários tipos de glia. A glia que a gente vai ver hoje, na próxima aula a gente vai ver mais alguns outros tipos de glia, não é? É o astrócito. É essa célula bonita aqui, toda estrelada, não é? É uma célula com formato de estrela, astrócito, não é? Que foi descrita pela primeira vez pelo húngaro Mihaly Lenhossek, tá? Alguns chamam de Michael Lenhossek. Ele era húngaro, não é? E descreveu essa célula pela primeira vez. Essa célula tem várias características muito interessantes e muito importantes que a gente aprenda sobre essa célula. Primeiro a gente tem que aprender as divisões desses astrócitos. Existe o astrócito fibroso. O que é o astrócito fibroso? Ele é um astrócito que ele tem um corpo celular pequeno, tá? Ele tem prolongamentos longos e finos, não é? E ele envolve, não é? Ele fica muito próximo aos neurônios mielinizados. E ele faz essa ligação entre os vasos sanguíneos e os axônios desses neurônios mielinizados. Então, como ele está próximo aos axônios, não é? Ele pertence à substância branca. Ele fica dentro da substância branca. Tá? Esse é o astrócito fibroso. E existe um outro tipo de astrócito que é o protoplasmático. Ele, embora não apareça muito bem na figura, ele tem um corpo celular maior.
Ele tem processos finos, mas ele tem uma grande ramificação, tá? Só que ele já fica lá junto do soma, junto do corpo neuronal. Ele fica envolvendo o corpo neuronal, não é? Então ele pertence já à substância cinzenta. E ele tem um papel muito importante, esse astrócito protoplasmático, porque ele faz o quê? Ele faz todo um meio de campo aqui, ó, entre o terminal pré-sináptico e o pós-sináptico de um neurônio. Então, ele ajuda a regular toda essa relação aqui entre o pré e o pós-sináptico. Então, é uma célula muito importante para isso. Bom, o que a gente tem que saber sobre astrócitos? Primeiro, nós temos muito mais astrócitos do que neurônios. Existem vários cálculos de acordo com a região do encéfalo. Tá? Lembrem-se que o encéfalo humano tem mais de 1000 regiões diferentes. Mas, assim, tem pessoas que dizem que certas áreas têm 10 astrócitos para cada neurônio, outras dizem que existem 3 astrócitos para cada neurônio em outra área, outras 5 e assim por diante. Tá? Mas o fato é que nós temos muito mais astrócitos do que neurônios. Então, se a gente for olhar numa histologia simples, tá? Isso aqui é uma técnica de hematoxilina e eosina. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui neurônios. Tá? E aqui a gente tem os astrócitos circundando esses neurônios. Eu não parei para contar aqui, tá? Mas eu acredito que aqui a gente já vai ter mais astrócitos do que neurônios, tá? Se a gente for olhar aqui, ó. Aqui astrócito, aqui. Então, o número de astrócitos é um número maior do que o número de neurônios. Então aqui a gente já começa a pensar uma coisa, né? Se eu tenho tanto astrócito, alguma coisa essa célula tem que fazer. Ela não pode ser só uma glú, só uma cola, não pode ser só um cimento em volta dos neurônios. Ela tem que ter alguma função mais significativa. Não é? Existem vários livros muito grandes somente sobre glia, não é? E existem livros enormes também somente sobre astrócitos. Na realidade, existem pessoas que passam a vida inteira estudando, por exemplo, espinhos dendríticos de uma determinada região do encéfalo, tá? Para vocês verem o nível de especialização que se atinge nesse negócio. Mas tem um livro muito famoso, não é, só sobre células gliais, e ele dedica o livro para as outras células do sistema nervoso central, que todo mundo só pensa em neurônio, mas não são só os neurônios, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as astrócitos é que nós temos mais astrócitos que neurônios, e isso significa que ele deve ter uma função muito importante. Bom, sempre quando a gente fala em astrócitos, a primeira coisa que se pensa é suporte energético para os neurônios. Aqui nós temos, não é? A gente pode ver astrócitos, não é? Nesse formato estrelado, e aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Esse desenho é um daqueles desenhos do Carral. Notem que aqui ele mostra o vaso sanguíneo e olha as hemácias ali dentro. Ó. A gente pode ver as hemácias desenhadas ali dentro. O que a gente pode notar aqui? Que ele já observava que esses astrócitos eles têm prolongamentos que vão até o vaso. Tá? Esses prolongamentos que vão até o vaso são chamados de pés sugadores. No espanhol se chamam de pés chupadores, né? Mas pés sugadores me parece um nome mais adequado. Esses pés sugadores eles fazem o quê? Eles buscam o nutriente do vaso, o astrócito processa esse nutriente e aí ele faz o quê? Depois ele cede para o neurônio. Então isso é uma função muito importante. Quando a gente começa a estudar astrócitos, sempre se fala, os astrócitos eles dão suporte para os neurônios. O que é dar suporte? Suporte é dar um substrato energético, não é? Para esse neurônio. Olhem aqui, ó.
Aqui a gente tem uma figura mostrando o quê? Mostrando o astrócito envolvendo o vaso para poder buscar esse aporte energético, para poder levar esse aporte energético para os neurônios. Aqui tem uma figura que foi descrita num artigo de um senhor chamado Tsakopoulos, no começo dos anos 2000, que mostra como o astrócito faz. Tá? Depois a gente vai estudar melhor isso na neurofisiologia, mas o que a gente tem aqui? A gente tem um vaso sanguíneo, tem esse vaso sanguíneo aqui. Aqui tem o terminal pré-sináptico de um neurônio. Tá? E aqui tem o terminal pós-sináptico de um neurônio. Esse neurônio está lançando neurotransmissores e existem receptores, existem proteínas aqui no qual esse neurotransmissor vai se ligar. Tá? E essa estrutura em azul aqui, isso aqui é um astrócito. O que acontece? O astrócito ele faz o quê? Ele faz esse meio de campo aqui. Ó. Ele pega a glicose do vaso, entra em uma rota metabólica, essa glicose, leva essa glicose até lactato e faz o quê? E esse lactato, que é um substrato energético, ele lança para esse neurônio. E esse neurônio usa esse lactato como substrato energético. É lógico que esse neurônio pode também fazer o seguinte, ele pode, fora o astrócito, capturar essa glicose, certo? Mas a principal fonte energética dele depende do astrócito, tem que passar pelo astrócito. Outra coisa que o astrócito faz. O neurônio ele libera neurotransmissores, mas ele libera muitas vezes uma quantidade muito grande e fica o excesso de neurotransmissores aqui. Por exemplo, pode ficar um excesso de glutamato aqui. E esse excesso não é interessante, porque pode ficar excitando esse outro neurônio que está aqui embaixo, esse terminal pós-sináptico. Então, o que esse astrócito faz? Esse excesso aqui, ó, é captado pelo astrócito. E o astrócito faz o quê? Metaboliza ele, leva até a glutamina e devolve ele para o neurônio, para que o neurônio possa depois sintetizar mais glutamato. Tá? Aqui nós temos o quê? Nós temos vários íons, nós temos potássio aqui, nós temos sódio aqui. E para que a sinapse ocorra adequadamente, eu tenho que ter níveis adequados de sódio e potássio. Tá? Tem que ter níveis adequados de potássio aqui, principalmente. Então, o que acontece? O que acontece é que os níveis de potássio podem ser o quê? Podem ser regulados por esse astrócito. Ele é capaz de fazer o quê? De regular a quantidade iônica dentro dessa fenda sináptica. Então, o suporte que um astrócito dá não é só um suporte metabólico. Ele é um suporte o quê? Ele é um suporte regulando tudo o que acontece aqui na sinapse. Por isso que é uma célula tão importante. Outra coisa. Olhem aqui, ó. Aqui a gente tem astrócitos normais, tá? Astrócitos não reativos. Eles estão expressando uma proteína que é a GFAP. Tá? E aí eu tenho alguma lesão no sistema nervoso. O astrócito faz o quê? Ele pode, além de voltar a expressar a anestina, que era aquela proteína que ele expressava quando estava lá no tubo neural, ele faz o quê? Ele aumenta a expressão de GFAP. Ele faz o que a gente chama de gliose reativa. Isso é muito importante. É como se o astrócito tivesse mudando a disposição dos seus filamentos, estivesse aumentando a sua área para encobrir mais o neurônio, para proteger mais o neurônio e para dar um maior aporte metabólico para o neurônio. Então eu tenho uma lesão no sistema nervoso e o que vai acontecer? Quando eu faço essa lesão, essas células elas fazem o quê? As células que estão ali têm toda uma estratégia para tentar salvar aquele neurônio. E depois, se ela não consegue salvar, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma cicatriz de células gliais. Ela vai fazer o que a gente chama de cicatriz glial ali. Às vezes o neurônio morre, às vezes eu tenho um evento, uma lesão do sistema nervoso que acaba matando o neurônio. E isso vai ser coberto por quê? Vai ser coberto por células da glia depois, por prolongamento de células da glia.
Lógico que algumas vezes a lesão é tão grande, não é, que fica literalmente um buraco ali. Não é? Aí não tem célula da glia, não tem nada. Mas o astrócito sempre vai ter uma reação protetora. Ele sempre vai tentar fazer essa gliose reativa para tentar proteger os neurônios em qualquer situação. A situação pode ser um trauma cranioencefálico, essa situação pode ser um evento isquêmico. Então, eu tenho essa gliose reativa para tentar ter essa resposta positiva, vamos assim dizer. Outra coisa que esse astrócito faz, isso é recente, foi descoberto acho que há menos de 5 anos atrás. O astrócito ele faz o que a gente chama de sistema linfático. O que acontece? Olha aqui, aqui nós temos um vaso, tá? Aqui tem uma artéria e aqui tem uma veia no sistema nervoso central, tá? Então essa artéria está trazendo o sangue para o sistema nervoso central e a veia está levando o sangue embora. Só que o que acontece? Não é só a luz do vaso. Eu tenho todo um sistema linfático no vaso, tenho todo um conjunto de vaso que fica em volta do vaso, não é? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um espaço em volta da artéria, um espaço periarterial, não é, que a gente chama de linfático. E tem aqui um espaço em volta da veia, não é? Que é um espaço que a gente chama de espaço perivenoso. E aqui eu tenho as células do sistema nervoso, que você já conhece. Tem o neurônio, não é? E tem os astrócitos. Bom, o que acontece? Enquanto o indivíduo dorme, os neurônios liberam uma série de substâncias que não são adequadas para eles. Liberam alguns íons, liberam neurotransmissores, liberam proteínas. É como se o neurônio estivesse limpando enquanto ele dorme. E os astrócitos aqui, eles são responsáveis por fazer o quê? Por pegar essa sujeira lançada pelos neurônios, isso que os neurônios não querem, e eles fazem o quê? Os astrócitos lançam isso nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço perivenoso, tá aqui, ó. Tá? Nesse espaço perivenoso. E quando lançam nesse espaço perivenoso, isso faz o quê? Isso sai aqui por esse espaço perivenoso e faz o quê? E vai acabar sendo lançado para fora do sistema nervoso central, não é? Lá no sistema linfático. Por que esse sistema ganhou o nome de glinfático? Porque ele é uma mistura de um sistema que é coordenado pela glia, né, coordenado pelos astrócitos, com o sistema linfático. Então ele ganhou o nome de sistema glinfático. Tá? Isso é relativamente novo, vocês não vão encontrar muito nos livros texto, não se fala muito sobre isso nos livros texto, mas hoje a gente sabe que uma das principais funções de dormir é essa, é fazer essa limpeza do encéfalo, né? Tirar o que o encéfalo não quer mais, e a gente sabe que não dormir causa acúmulos ali, e esses acúmulos eles são associados a uma maior incidência de diferentes patologias neurodegenerativas. Então é muito importante esse momento aqui, né? É muito importante essa situação, essa ação do sistema linfático para poder fazer uma limpeza dentro desse sistema, certo? Bom, outra coisa é que durante muito tempo se acreditava que os neurotransmissores fossem só dos neurônios. Então, se acreditava que tinha um terminal pré-sináptico, se lançava um neurotransmissor, um pós-sináptico e chegava o neurotransmissor lá. Hoje a gente sabe que o astrócito também libera neurotransmissores. O astrócito não tem um potencial de ação como o neurônio, não é? Mas esses neurotransmissores, ele também libera neurotransmissores, ele também tem receptores para neurotransmissores.
Então, o que acontece? Muito provavelmente isso regula os níveis de cálcio desse astrócito, isso regula a síntese proteica desse astrócito e uma série de coisas. Então, aqui a gente tem neurotransmissores que são produzidos pelos astrócitos, como, por exemplo, ATP, como, por exemplo, glutamato, né, que é o principal neurotransmissor do organismo. Então, a gente sabe hoje que esses astrócitos, essas células da glia, não são, assim, tem um papel muito mais efetivo, não é, nas funções do sistema nervoso do que se pensava antes. Cada vez se descobrem mais coisas sobre astrócitos e sobre outras células da glia. Então, a cada dia se melhora esse conhecimento, a cada dia a gente entende mais e começa a entender como essas células participam da fisiopatologia de diferentes doenças que afetam o sistema nervoso. Bom, eu acho que agora você sabe um pouco mais sobre neurônios e sobre astrócitos. Na nossa próxima aula, eu vou continuar falando um pouco sobre histofisiologia e já vou começar a trazer algumas estruturas anatômicas, alguns conceitos anatômicos que são importantes para vocês. Eu volto com as outras células do sistema nervoso central, não é? E para vocês saberem mais, eu coloco aqui 2 referências para vocês estudar. Sempre lembrando que não saiam devorando as referências, existem muita informação ali. Por exemplo, o livro do Jotes, ele tem muita informação que vocês vão usar na neurofisiologia, na neurologia. Eu vou colocar em breve uma lista com os tópicos que a gente vai ter que compreender melhor, não é? Vai ter que guardar melhor relacionados a cada aula. Colocar no Moodle essa lista e vai facilitar o estudo de todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Uma boa noite, né? Eu estou gravando essa aula durante a noite. E uma boa tarde, né? Para quem estiver vendo essa aula de tarde, né? Espero que estejam todos bem. E um grande abraço.